continuidade às exposições da RG Think Food, nós teremos aqui o tema sobre o futuro iminente é agora. Como aproveitar para viabilizar a sua Food Tech. Uma palestra sobre Venture Capital com a Heloísa Guarita, que é sócia fundadora da RG Think Food. Mas quero deixar um convite a vocês que trabalham, que têm lojas, enfim, profissionais da área de saúde. Nós teremos um workshop na sala da rodada de negócios sobre fotografia de alimentos pelo celular. Então você que precisa viabilizar mais o seu negócio, o seu comércio, a fotógrafa Sabine Gentili irá disponibilizar aí um workshop. Agora sim, sem mais delongas, já temos aqui no palco Heloísa Guarita. Vem pra cá, Elo. Lembrando, fotos, vídeos, enfim, se vocês gostarem de fazer marcações nas redes sociais, por gentileza, marquem os perfis da Naturaltech e também da Biofair, por favor. É muito importante a interação de vocês nas redes sociais, para que a gente possa estar sempre compreendendo o que o nosso público gosta. Com a palavra. Obrigada, Ju. Ju é a nossa mulher mais importante da feira. Bom dia, gente. Estamos aqui num público aqui íntimo. Eu acho que tem uma vontade aqui nossa hoje, né, quando a gente foi convidado para falar sobre Foodtechs, são duas coisas. Como a gente pode trazer sucesso dentro de uma Foodtech, né? O que a gente entende como sucesso para uma Foodtech e como a gente, antes de entender como sucesso, quais são os territórios importantes que a gente tem que dar quando a gente pensa que uma empresa, de fato, ela nasce. Por que ela nasce? Então hoje a gente vai falar dessas duas coisas, né? Por que uma empresa nasce, da onde eu tenho que buscar inspiração e depois, como que eu faço para que ela tenha sucesso, né? E quando a gente, dentro da RG, a gente pensa em alimento, a gente pensa não só no alimento, né? Mas pensar ele como um todo, tá? E pensar ele como um todo para nós é usar esse pensamento para transformar todo um sistema de alimentos que a gente chama de sistema alimentar ou sistema. Na RG a gente tem 4 pilares. Então um pilar que é de investimento, que é o Futures, um pilar Solutions, o nosso Hub, que é a nossa casa, onde acontece o nosso escritório, onde acontecem conexões, pessoas e eventos, e uma plataforma e um olhar muito grande que é toda a nossa transversal de wellness, né? Então no Futures a gente entende muito o tempo inteiro quais são as transformações que a gente precisa e dentro dessas transformações aonde é importante eu investir, né? Como que eu posso fazer parte dessa transformação? A gente parte o tempo inteiro desse pensamento de todo o sistema alimentar. Não existe a gente conseguir imaginar qualquer transformação a que parte do alimento sem a gente pensar em todo o sistema alimentar. E esse é um pensamento muito novo, né? No sentido não de pensamento só de planeta, mas no sentido do pensamento do que eu vou lançar. Se eu tenho um produto que eu vou lançar importante, que eu quero que esse produto amanhã escale e vire um produto que faça sentido, ele tem hoje que ser pensado em todo o seu início, plantio, como ele vai ser transformado, como ele chega no consumidor e até o seu descarte. E pensando em Foodtechs e food startups e evoluções, né? Não tem como a gente não pensar em escalar. Eu acho que a palavra mais importante é como eu trago a maior parte do meu pensamento e da minha ideia para uma tecnologia escalável, né? Essa escala, ela precisa de tecnologia. E esse é um pensamento que quem está abrindo um novo negócio precisa pensar desde o início. Como que eu mudo a lógica para utilizar um tipo de tecnologia que seja possível de escalar? E aí eu queria só pensar, né, da onde a gente parte para montar qualquer negócio hoje dentro de food. A gente tem que ter um olhar maior,
um olhar de o que está acontecendo com a população, que está crescendo, e a gente vai precisar alimentar essa população até 2050. O que está acontecendo em relação a todas as mudanças climáticas? O que está acontecendo quando eu penso uma população que está ficando cada vez mais idosa, mais saudável e também presente, né? O que eu penso em todo o lixo e o desperdício que eu tenho? Então, as questões mundiais climáticas, a fome, são questões que é impossível de eu pensar que não faz parte do meu negócio trazer essa solução. Faz parte do meu negócio trazer essa solução, né? E essa cabeça, quando a gente pensa, são multifatores e multisoluções que a gente ainda precisa dentro da FoodTech. Significa oportunidades, né? A gente tem oportunidade em fome, mas a gente tem oportunidade em obesidade, saúde ainda. A gente tem oportunidade na mudança dos sistemas, né, dentro de grandes cidades. A gente tem uma mudança e uma necessidade de pensar na cadeia, repensar a cadeia. Então, tudo isso são assuntos que, quando eu penso numa nova startup e no sucesso dele, são assuntos que quem também vai investir está olhando. Quais são os principais pontos para eu receber esse investimento? Também eu estou sanando ou trazendo a solução para algum problema. Um dos temas que a gente gosta muito também, ele está ligado, por um lado, ao desperdício, é uma divisão nossa da RG, um olhar que a gente tem para o desperdício. Então, as cadeias, resoluções relacionadas a desperdício, a gente entende que é uma oportunidade muito grande ainda. E, por outro lado, a gente tem, dentro do mapa da fome, uma das piores situações, principalmente no Brasil, a gente voltou para os níveis de 2013. Então, a gente tem, por um lado, alimento sendo desperdiçado e, por outro, uma população realmente sem solução. Isso é muito importante relacionado à fome, tá? Então, todos esses problemas, vamos dizer assim, que são relacionados a todo o sistema de alimentos, eles são todos grandes oportunidades, na verdade, né, necessários para resolver os problemas da alimentação mundiais, né? Então, dentro dos fóruns econômicos, as principais necessidades de inovação estão dentro dos principais problemas, e aí a gente olha isso como muita oportunidade de trazer solução para o campo de alimentos, tá? Tem um relatório que a gente gosta muito, que é da Food Forward, que é um relatório que mostra as 500 principais startups do mundo, né? E esse relatório ele sai anualmente. E eu acho que é muito importante, quando a gente olha para todo esse contexto que a gente está falando de trazer solução, esse relatório, ele trouxe, por exemplo, nas empresas de 2022, 94% estava endereçando um dos problemas da ODS, né, relacionado à fome. É bastante, tá? De todas as FoodTechs investidas, de alguma forma, essas FoodTechs têm como endereçamento resoluções de problema relacionado à fome, depois a saúde ou bem-estar de alguma forma, 43%, né? E 34% trazendo soluções em relação aos principais problemas de consumo. Então, é um olhar que eu acho que é importante quando a gente pensa em sustentabilidade, a palavra não, mas eu preciso pensar não só em sustentabilidade, como que problemas que eu estou resolvendo, e esses problemas interessam também para os meus investidores. E dentro desse relatório, eu acho que é muito importante, quando eu penso em novas oportunidades de startup, interessante, isso daqui é um resumo desse relatório das startups, principais startups da América Latina. É muito importante a gente olhar as diferentes áreas possíveis de investimento, né? De empreender nessas startups e os resultados de investimento. Por que isso é importante? Porque quando, do ponto de vista também das incubadoras, aceleradoras e dos investidores, eu tenho investidores de diferentes características, e esses investidores, eles estão olhando para diferentes categorias, como eu mostrei na tela anterior. Então existe uma diversidade muito grande, uma oportunidade muito grande de trazer resultados a partir
também de cada uma dessas cadeias e talvez achar dentro dessa sua startup ou da startup que você já está, quem são os investidores que olham para aquele negócio, tá? Então, quando a gente olha pelas divisões, a gente tem algumas dessas divisões maiores aqui, né? Dependendo das atividades, tá? E quando a gente olha aqui perfil, a gente tem um assunto que é muito discutido nos territórios femininos, né? Nas startups femininas, é que a gente tem só 32% são de empreendedoras mulheres. No Brasil isso é 20%. Então tem grandes discussões assim, por que isso acontece? Cadê as empreendedoras mulheres? Né? E naturalmente, eu não sei quantos de vocês já conhecem esse tema, mas existe as diferentes fases de investimento, né? Então uma startup normalmente começa como Family and Friends, depois ela recebe algum tipo de investimento anjo, e aí ela vai para uma fase Seed, Series A, Series B, se Deus quiser, continua. Né? Nesse relatório de 2022, vocês sabem que 2022 foi um ano muito difícil, né? 20, 21, a gente tem uma queda aqui das fases de investimento no meio da pandemia, foi um momento muito difícil para startups de investimento, né? E aí dentro desses estágios de investimento a gente vê que teve uma queda importante relacionada com o momento que a gente viveu aí de pandemia. Quando a gente pensa como fazer parte de todo esse ecossistema, na fundação de uma startup, isso é uma coisa que parece muito simples, mas ela é muito verdadeira. Um dos grandes momentos de sucesso que a gente vê no empreendedor que está dando certo é quando, de fato, por alguma razão, ele começou aquele negócio com um grande propósito. Ou ele fez a lição de casa de desenhar o seu Golden Circle. Né? O que significa isso? Significa que ele tem uma razão forte para estar fazendo aquilo, que pode estar baseada em todos aqueles problemas que a gente falou no começo, das necessidades e oportunidades, mas é forte para ele. Por que isso é importante? Não é só porque é uma das regras de marketing, saiu aqui, tá? Não é só porque é uma das regras de marketing fazer hoje o Golden Circle, mas na verdade, não também porque é moda seu propósito, mas a gente vê que os resultados de empreendedores que têm ele tem um reason why forte para fazer aquilo, ele segura mais a onda até o final. Porque é muito duro vencer os caminhos todos de uma startup. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a Mata, né? A Mata está aí, que é de dois empreendedores. A gente ajudou, do Max e Edgar, a gente ajudou a Mata desde o começo e o tempo inteiro eles têm, na verdade, uma razão muito importante para eles, que é mais importante quase do que vender, é fazer com que eu traga floresta para os nossos biomas internos, né? Intestinais, na verdade. O Max sempre teve um olhar de propósito para isso. E esse propósito leva ele a ter a calma de lançar um produto perfeito, leva a calma de saber com quem ele quer investimento, leva a calma de acreditar tanto que quem vai investir nele acredita. E a gente vê que a sobrevivência dos founders que tem uma razão importante e um desenho bem feito desde o início, tem um sucesso diferenciado, tá? E um caminho de sucesso diferenciado. Agora acho que não está indo aqui, meninos. Um outro fator, acho que é muito importante, dá para abrir uma startup que seja Me Too, né? Que esteja copiando alguma coisa ou um modelo que já existe. Se eu estou fazendo um negócio novo, é um modelo novo e esse modelo novo precisa de disrupção. Ele precisa quebrar alguma barreira. Ele precisa quebrar, eu preciso sair de um lugar para ir para outro, né? Para a gente conseguir vencer um desafio de estar construindo um novo modelo. E nos últimos anos, a velocidade desses modelos de crescimento, a velocidade desses modelos de disruptivos foram maiores do que nunca, né?
Primeiro pela possibilidade de eu poder começar um negócio, né? Numa geração onde é possível, diferente de antigamente, eu começar um negócio e começar. E aí eu vou fazer processo novo e não tem problema nenhum. Diferente das grandes empresas que têm um processo de criação onde tudo tem que dar certo com muito cuidado, né? Porque já tem um nome, já tem um modelo. Aqui não, hoje a gente sabe que o grande legado, na verdade, do modelo de startups é o poder errar e consertar. Isso me permite ter um modelo disruptivo que hoje a gente tem grandes novidades criadas por essa possibilidade de criação e cocriação. Então, ao longo dos anos, comparativamente ao longo dos anos, o que a gente tem hoje de novidades é extremamente rápido e evolutivo, né? Quando a gente pensa o que está acontecendo na Natural Tech aqui hoje, a gente planta essa semente como RG há muitos anos para transformar o mercado de saudabilidade, o mercado de alimentos de uma forma geral, né? Mas esse mercado hoje, que a gente vê aqui, empresas como muitas que a gente está vendo aqui, que a gente viu nascer, e hoje tem dinheiro possível para estar numa feira dessas, com um stand desse, com gente comprando, com produto bom, pra gente isso é muito satisfatório. E isso só foi possível pela possibilidade de inovar a partir de novas ideias, fazendo caminhos disruptivos, sem necessariamente estar junto com as empresas mais tradicionais. Então, a possibilidade de inovação hoje é muito maior e a gente vê que dentro dessa tríade de ideia, investidor e bons empreendedores a gente consegue ir andando, né? A tecnologia é um assunto, né? Acho que se a gente falar em inteligência artificial é um assunto importante de hoje, só se fala nisso, mas tecnologia é um assunto muito importante para resolver problemas de startup. Tá? Soluções de tecnologia é um assunto que diferencia de fato uma startup. E isso é um tipo de investimento que não tem como a gente não pensar desde o início, quando se investe numa startup, quando se cria uma startup. Seja por um programa de e-commerce que eu estou fazendo ou pela própria tecnologia do alimento. Tá? Então, a tecnologia dentro de conseguir fazer que um negócio tenha sucesso, é importante esse investimento dentro de toda a cadeia de investimentos dos próprios empreendedores. Tá? Claro que o processo de criação, né, de uma startup, ele precisa de um pensamento crítico antes. Só uma boa ideia normalmente não funciona. É importante um processo, sim, né? A gente vê que as soluções eles acontecem com muito mais sucesso quando tem um processo e uma metodologia desde o início por trás, né? E quando a gente pensa em quais são os fatores mais importantes de sucesso, por que uma startup dá mais certo do que a outra, né? Existe alguns percentuais hoje já estudados, já pensados, né? E já olhados como resultado que são muito interessantes, né? Não é um fator só, né? Então, se uma startup tem resultado financeiro, é um percentual de sucesso. Se o business model dela é bem feito, 24%. Se as ideias são boas, 28%. Se a gente tem um bom time de empreendedores e uma equipe bem formada desde o início, 32%. E se o time foi correto, 42%. Ou seja, a gente está falando que é multifatorial mesmo. Não adianta ter só uma boa ideia. Não adianta ter só investimento. A gente vê empresas hoje, né? Acho que a gente tem muitos modelos de empresas que ganharam grandes investimentos e não sobreviveram. Então essa construção de multifatores que levam ao sucesso, ela é verdadeira, ela é real. Tem muitos momentos que o empreendedor está certíssimo, com tudo na mão, mas o mercado não está pronto, né? E esse mercado está pronto faz muita diferença para eu conseguir lançar meu produto, para eu ter sucesso no que eu estou fazendo e de fato trazer
um caminho importante, né? Então aqui tem as principais razões de que as startups quebram, né? O mercado não precisava desse produto. Claro que às vezes demora um pouco para eu perceber. Então ou eu estou antes ou eu estou depois do mercado, mas não era o momento certo do mercado. Falta de dinheiro, né? Acaba o caixa. Então essa administração de caixa, acho que uma das maiores mudanças que a gente teve nos últimos anos, principalmente relativo a essa grande boom das startups ao tal momento atual, é a diferença de eu ter um uso, né, de caixa sem queima de caixa, muito importante, e trazer esse startup para ter um unit economics, que é como eu tenho um produto que de fato ele sozinho dá lucro sem eu queimar caixa. Mudou. Em um ano essa perspectiva mudou. Por quê? Não só pela pandemia, mas por uma supervalorização, né, dos valuations das startups, e agora com os valuations um pouco mais calmos, né, a gente entende que isso não vai voltar para o momento da Quital, mas na verdade ele se ajustou. Eu tenho devagarinho um caminho agora de fazer, bom, tudo bem, então esse negócio precisa de fato ter um caminho de sucesso, e esse caminho de sucesso é que um produto tenha custo, que eu consiga vender ele, que o preço me dê o lucro para um produto. É uma lógica diferente do que se estava se usando até agora, onde eu tinha uma queima de caixa muito alta para fazer com que eu girasse, escalasse muito rápido e chegasse no lucro final. Então é muito interessante quando a gente tem reunião com empreendedores mais antigos e empreendedores mais novos, onde a gente vê essa divergência, né, de pensamento. O empreendedor novo quer resolver tudo muito rápido, o empreendedor mais velho fala, calma, já passei por isso muitas vezes, não tem importância você ficar sem dinheiro, amanhã vai dar certo, mas hoje você vai ter que dormir sentadinho no banquinho, porque não tem o que fazer, né? Mas é uma realidade. Um outro assunto que eu acho que mudou muito, né, nesses últimos anos, e a gente discute muito na RG com todos os tipos de cliente, mas essa diversidade de canais, né? Como eu fazer para olhar todas as possibilidades que eu tenho de multicanais, de acesso ao consumidor, de jornadas de dias, onde eu tenho acesso o tempo inteiro, em diferentes mídias, em diferentes on e off, e eu consiga acertar a minha estratégia, porque não necessariamente eu preciso usar todos os canais, mas eu preciso acertar a minha estratégia, né? Então isso tem que ser muito bem desenhado. A gente vê muito nas startups, a gente tem alguns modelos de workshop de design pequenininhos para as startups de uma manhã, e o que a gente faz? A gente tenta direcionar ao máximo aquela equipe para pensar, de fato, aonde vale a pena eu gastar meu tempo, meu dinheiro e minha energia, né? Normalmente está todo mundo em multicanais, e a gente tenta achar quais os caminhos importantes de fato que te dão maior lucro, maior rendimento, maior acesso, maior visibilidade, e fazer escolhas. Idealmente estar em todos é muito bom, mas tem que tomar muito cuidado, porque é caro, né? É muito caro e gasta muito tempo. Enfim, continuando só a história dos canais, né? A gente tem um dado aqui em 2021, 43 dos consumidores começaram suas jornadas de compra digitalmente, enquanto 46 começaram em lojas físicas. Se a gente pegar esse dado de 5 anos atrás, ele é completamente diferente. É muita mudança, muito rápido, né? Então, e a escolha disso também varia muito, né? Então, acho que é importante estudo de canais, e canais é sempre um assunto que faz parte de uma decisão estratégica bem importante. Acho que hoje a gente tinha que falar um pouco, né? Acho que a pergunta final é assim, mas como eu ter sucesso nessa minha empreitada, né? Então, esse multifatores aí de todos os lados, né? Que eu trouxe, eu acho que eles endereçam muito que o sucesso de uma startup, ela não é de uma razão só, né? Tem mais um fator que é o fator sorte, né? Que é um dos fatores que não foi colocado aqui. Mas a razão principal desse sucesso, ela é multifatorial.
E o tempo, né, o meu tempo de jornada para atravessar todas as fases, de receber investimento, de começar, de receber o primeiro investimento, de passar para a segunda fase, precisa de muita paciência, né? Porque eu preciso estar na hora certa, no mercado certo, e ter paciência da continuidade. Agora, empreendedor tem que ser muito raçudo, né? A gente vê grandes empreendedores e a gente só conta as histórias de sucesso, né? Nossa, a Pura Vida deu super certo, então eu vou começar a fazer uma linha de suplementos, né? A gente tem muitos casos de empreendedores que deram muito errado e depois conseguiram dar certo. Tem histórias muito legais, mas não necessariamente fáceis, né? E a gente tem histórias também de bons negócios, ótimos negócios, que estavam no time errado e que também não deu certo. Hoje a gente está no momento onde os empreendedores estão recebendo menos dinheiro, tem menos dinheiro, não menos dinheiro no mercado, o dinheiro no mercado tem, mas está havendo menos investimento por um período, né? Os empreendedores tiveram que enxugar todos os custos, e esses empreendedores hoje que enxugaram custos, estão conseguindo manter suas empresas, eu tenho certeza que estão ganhando muito, porque eles estão conseguindo hoje ter uma empresa muito mais enxuta em custo, um produto de qualidade, trazendo a mesma solução. Obrigatoriamente tiveram que estudar mais canal, obrigatoriamente tiveram que estudar mais soluções, e agora, naturalmente, possivelmente, vão receber novos investimentos com uma empresa muito mais madura e com empreendedores muito mais maduros. Então, assim, a ideia de que começar um negócio, você vai num flow, vai indo tudo bem, vai tudo dar certo, né? Infelizmente não é verdade. Agora, tem que fazer lição de casa. Tem que fazer lição de casa porque faz muita diferença. A gente vê empreendedores que vêm conversar com a gente com apresentações financeiras completamente furadas, é uma vergonha, né? Querendo receber 10 milhões. Então, assim, isso não é pouco, são muitas vezes, né? Então, os fundos legais, as pessoas com quem você quer se relacionar, quem parece com você, que você gostaria que tivesse de fato do seu lado para ter essa parceria, né? Quem que eu vou escolher como meu investidor que tem a ver comigo? Isso é muito importante. Não adianta eu ter uma parceria de um investidor que só quer escalar rápido se eu estou construindo um produto que eu tenho que ir devagar, né? Não adianta eu ter um investidor que não combina comigo em todos os meus valores. Então, é importante a escolha de muitos fatores para uma startup dar certo, tá? E o dar certo, na verdade, significa tempo, relacionamento e dinheiro também, né? Porque uma startup precisa de dinheiro. Agora, talvez dos conceitos mais bacanas que a gente teve nesses últimos tempos é dinheiro sem toda essa roda bem rodada, com empreendedores bacanas e com uma visão do mercado, e sem o consumidor estar pronto, esse dinheiro vai todo para o lixo. A gente teve empresas importantes que receberam rodadas importantes e jogaram todo esse dinheiro no lixo, porque não tinha um momento pronto do consumidor para esse consumo. O que a gente está vendo aqui na Naturaltech é uma maravilha. O consumidor hoje ele vai ficar cada vez mais pronto com o potencial de empresas que a gente tem aqui. Há 5 anos atrás a gente não tinha isso, a gente tinha empreendedores com barraquinhas baratas tentando provar um conceito, né? Então o consumidor vai estar cada vez mais pronto para novidades, mas a gente precisa acertar a mão no consumidor também. Muitas vezes o consumidor não está pronto. E se esse consumidor não está pronto, se esse consumidor não está pronto para pagar aquele preço, para comprar aquele produto, para entender aquela ideia, eu não tenho como fazer essa venda e essa empresa crescer, tá? Então eu queria agradecer a vocês, abrir aí se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Não precisa fazer perguntas, só se vocês quiserem.
Então é isso, gente. Brigadíssimo. Ó, convido todo mundo a ir lá na Nut Free, conhecer os produtos, né? Sem glúten, vegano, sem açúcar, né? E o ano que vem você vai estar com o stand maior, não é? Então tá bom. Obrigada, gente. Obrigado.